boa tarde para você, Globo Esporte na área, que nem o Lucas Paquetá. Ele desembarcou no final da manhã aqui no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo. Então, bora lá pro aeroporto do Galeão, porque o Bruno Halpern acompanhou toda essa chegada. Tava mais cheio aí antes, né, Bruno? Conta tudo pra gente. É a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Lucas Paquetá. Boa tarde, amigo. Salve, salve, Débora. Um grande abraço a todos. 8 anos depois, o reencontro de Paquetá com a nação rubro-negra foi carregado de emoção aqui no aeroporto do Galeão. Cerca de 300 torcedores vieram receber o meio-campista de 28 anos, que chegou junto com a esposa Duda e os filhos Benício e Filipe. O Paquetá pousou por volta das 11h10 da manhã, depois de 12 horas de viagem de Londres até aqui, o Rio de Janeiro. Por volta das 11h55, ele entrou aqui no antigo salão nobre do Galeão. Aí ele foi para a galera, tirou foto com os torcedores, cantou Festa na Favela, colocou um boné e uma camiseta de torcidas organizadas do Flamengo. Os seguranças tiveram muito trabalho porque o Paquetá foi de ponta a ponta na grade atender os rubro-negros. Foram longas 3 semanas de negociação. Até o sim do Paquetá virá um contrato de 5 anos com o Mengão. Reforço mais caro da história do futebol brasileiro, 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais. Bom, vai ficar à disposição para a Supercopa Rei no próximo domingo. Na chegada aqui do Galeão, o Paquetá falou pela primeira vez ao torcedor rubro-negro. Não tinha outra coisa na minha cabeça, era voltar ou voltar, e hoje eu estou aqui, graças a Deus. Posso dizer que eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo e eu fico muito feliz por olhar todo o carinho que vocês sempre tiveram comigo. Acho que vocês se sentem identificados, porque eu me sinto um de vocês, né, dentro de campo, e o que eu posso prometer é, cara, isso não vai mudar, meu coração é rubro-negro e eu vou demonstrar isso dentro de campo. É isso aí, o torcedor do Flamengo só não está mais feliz porque o time estreou com derrota no Brasileirão, levou a virada do São Paulo fora de casa. O jogo estava tranquilo, dominado, Flamengo vencendo sem levar sustos, até que... Erros acontecem. Os jogadores, claro, quando vem derrotas, todo mundo sente. O time titular do Flamengo começou bem contra o São Paulo. Carrascal sozinho quase fez. Uma bola magistral do Cebolinha para o Carrascal, que perdeu. Logo depois, o Cebolinha botou o goleiro Rafael para trabalhar. Rafael toca nela, a bola quicou. Nosso primeiro tempo foi bom. E o início do segundo tempo também. Aos 8 minutos, o Alexandro cruzou, o Pedro ajeitou de peito pro Plata abrir o placar. De pé em pé! O Flamengo chega com tudo! Golaço do Flamengo, categoria do Pedro no passe e frieza do Plata para dominar e bater rápido. O equatoriano até reverenciou o camisa 9 na comemoração. Na sequência, o Filipe Luiz mexeu no time. Arrascaeta e Jorginho entraram em campo e, por incrível que pareça, o Flamengo parou de jogar. 5 minutos depois, o Luciano empatou para o São Paulo. Uma cabeçada impecável! E aí, o Pulgar sozinho entregou a virada. Luciano tome cruzamento, Pulgar cortou mal, a bola voltou, Danielzinho! O chileno foi tentar cortar o cruzamento, mas deixou a bola na boa para o Danielzinho. 2 gols sofridos em 10 minutos. Cometemos alguns erros que não costumamos cometer. Concedemos alguns espaços a mais. O time perdeu a sincronia na pressão. Mesmo assim, o Flamengo foi para a bafa. Nos acréscimos, o Rafael salvou a cabeçada do Plata. E no rebote, o Arrasca chegou batendo para fora. Arrascaeta para fora do gol! Os jogadores do Flamengo pediram pênalti do Alan Franco no lance. O árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcou. Ele interfere, para mim, na passada do Arrascaeta, ele tem esse contato, isso é uma falta imprudente e por esse ângulo eu considero pênalti. O jogo foi encerrado na sequência e rolou confusão. Jorginho foi para cima do juiz e foi expulso. O cara vai, nem revisa, nem olha o que aconteceu, simplesmente acaba o jogo. No fim, Flamengo derrotado de virada por 2-1 na estreia.
Domingo já tem a decisão da Supercopa contra o Corinthians. Espero que a gente possa estar todos na nossa melhor versão. E agora vamos ter que levantar rápido a cabeça para poder recuperar a confiança e jogar bem essa final. Vamos deixar imagens do Paquetá chegando, a gente estava lá, o Silene acompanhou tudo. Vamos deixar na tela? Ô, Tartá, Vene Casagrande, boa tarde pra vocês. Boa tarde. Tá aí, o povo tava lá pra acompanhar a chegada do Paquetá, esse jogador que tem uma identificação forte, nasceu no Flamengo. Como o Tartá falou, o Flamengo deu tudo pra ele, né? O Vene trouxe a informação que a esposa dele, ela era um nutricionista do Flamengo, na época que ele jogava no Flamengo. E aí ele chegou e você vê o alívio dele olhar aí a nação, como eles falam, né, Tartá? E se sentir em casa, hein, Vene Casagrande? Inclusive, até o momento foi focalizando. Na ocasião que eles se conheceram, ela teve que fazer essa escolha, né? De continuar com o Lucas Paquetá. Ou continuar trabalhando ou continuar trabalhando no Flamengo. Porque não na pode ocasião, ter namorado lá? A diretoria, na ocasião, não permitia isso. E hoje pode, hoje em dia? E aí ela fez essa escolha, não sei, aí eu não sei. Hoje ela fez essa escolha e a gente viu aí que foi a escolha certeira. Sobre o Lucas Paquetá, eu acho que ele de fato está se sentindo em casa. Teve até uma frase que ele disse que ele estava precisando do Flamengo, eu acho que ele estava precisando novamente receber esse carinho, e eu acho que só quem poderia dar esse carinho aí é a nação rubro-negra de fato. Clube que ele é cria, clube que ele começou a trajetória dele como jogador de futebol, e eu tenho certeza que é o clube que pode dar mais esse carinho que ele estava precisando nesse momento, porque nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade, a gente pôde ver um Lucas Paquetá, entre aspas, solitário, sofrendo muito fora das quatro linhas por conta daquela situação envolvendo a aposta, que acabou culminando aí enfim, ele foi absolvido, digamos assim, e agora ele retorna para a casa dele para ele poder ser abraçado. Eu acho que retorna para poder ter muitas condições de ganhar títulos com a camisa do Flamengo, porque, sem sombra de dúvidas, a expectativa é muito grande da torcida para isso, e eu acho até plausível, porque estamos falando de um jogador que está vivendo o seu auge da forma física e tem tudo para render muita coisa com a camisa do Flamengo. É claro que o Arrascaeta é um grande personagem, a gente já falou aqui como é que o Jorginho também se desenha nesse cara de identificação forte que vai se construindo, mas um personagem como Vinícius Júnior, como o Paquetá, é muito diferente, né? Que é um personagem que foi forjado no clube. É interessante ver esse tipo de jogador no auge da carreira dele, da questão física. E também com a qualidade que tem na prateleira que está o Paquetá. É até impressionante essa compra do Flamengo hoje no mercado. Você não acha não, Tartá? Sem sombra de dúvida, né? O Flamengo sempre com agressividade dentro do mercado, e o Paquetá, mais uma vez, né, sendo um grande nome aí, né? Um cara que já conhece muito de Flamengo, é um garoto da Gávea, criado dentro de casa. A gente vê os vídeos, né, que saem aí na internet, o quanto ele está feliz com isso. E aí a torcida recepcionando. Tem de tudo aí para ser um casamento perfeito, essa do Paquetá retornando para o Flamengo. E quem sabe consolidando-se também, né, nessa convocação para a seleção brasileira. Tartá, isso é ao vivo, tá? Isso só vê no SBT. Isso é um casal de urubu. E tá... Ô, DJ Careca, eles estão aqui pertinho da nossa câmera. O Cris, que tá de olho vivo em tudo, olha lá, eles estão namorando ali, estão felizes. Tipo Tartá e Raina. Namorando, in love. Mas no caso ali como é urubu, é o Paquetá e a esposa. Exatamente. Duda. É o Paquetá e a Duda. Olha aí, aqui pertinho, a gente tem câmeras aqui espalhadas por todo o Rio de Janeiro. É isso. Digo, no nosso prédio aqui, entendeu, Tartá? E aí são câmeras que a gente pega ali o pouso, o avião subindo, o avião descendo. Esse Rio de Janeiro que é lindo e não é montagem. E aí o urubu está aí fofocando o SBT Esportes Rio, Vene Casagrande. Tá fofocando. Aí. Eu quero saber uma coisa de vocês, a gente já vai ouvir já a fala do Paquetá. Ele já falou com a Flá TV, a gente vai mostrar o que ele falou, tava com a família, uma imagem bem bonita. Eu adoro essas coisas muito familiares, vocês sabem disso. Eu quero saber como que vai... Vene, o Paquetá fisicamente está pronto já para jogar? Precisa se preparar mais alguma coisa? Você tem essa informação? Não, ele tá pronto, ele tá apto para jogar. Tá, estamos em janeiro. Estamos em janeiro, só que ele tava no meio de uma temporada, né? E aí? Então ele tá apto assim. E por isso que o Flamengo corre contra o tempo, para poder regularizá-lo a tempo, já para o jogo de domingo pela Supercopa do Brasil contra o Corinthians.
para ele já ser relacionado. Eu acho que titular, acho um pouco precoce debater a titularidade do Lucas Paquetá nesse momento, na estreia dele, sendo que ele nem vai ter muitos treinos com os novos companheiros. Mas ser relacionado, não vejo nenhum problema. Até porque Tartá já foi jogador. Estamos falando de um jogador de altíssimo nível. É muito mais fácil ele se adaptar ao estilo, um jogador desse nível, do que propriamente um outro atleta. O Lucas Paquetá, a gente sabe como é que joga. Agora, eu acho que ele vai ter uma grande dificuldade no futebol brasileiro. Estamos falando, claro, que é uma baita contratação, mas ele vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro na questão de número de jogos, Fernandinho. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Sabe quando foi a última temporada dele que ele jogou mais de 50 partidas? Chuta. 2022? Não, em 2018, quando ele ainda estava aqui no Flamengo. Na Europa, ele não jogou mais de 50 partidas. O que eu estou querendo dizer? Que aqui ele vai ter que se readaptar a esse estilo de jogo do futebol brasileiro. Só que não tem só esse ponto, né, Vini? E aí foi exatamente nesse ponto que eu quero começar esse papo. E aí eu quero ver com o Tartá, que foi jogador. E o corpo, ele é feito ali jogar aquela temporada, depois tirar umas fériasinhas, são suficientes. Mas e são importantes demais para descansar. O descanso também é importante num treino, vamos dizer assim. Sim. E depois você volta e recupera a temporada. Aí faz a pré-temporada e tudo isso é pensado. A gente tá falando de um Paquetá que, primeiro ponto, já jogou meia temporada, né? Já jogou, tá na metade. Segundo ponto, que está há muito tempo adaptado com um calendário europeu. A gente vê jogadores que chegam no princípio e não na segunda janela. Porque eu falo, por que a segunda janela, quando ela vem da Europa, ela é tão interessante? Porque eles vêm para jogar só a metade do que a gente entrega o ano inteiro. A primeira janela, ela não é tão impactante. Por quê? Porque às vezes o jogador não aguenta, porque é muita coisa. Aqui, se o jogador fizer todos os jogos que se pode, que se consegue, ele bate aí 70 e poucos jogos. A gente tá falando de um Paquetá que fazia quantos jogos lá? 40? 30 e poucos? A média é essa, entre 40 e 50. Ele não fez mais de 50. É mais que o dobro, Tartá. E um cara que já tá na metade da temporada, assim. Eu acho que esse vai ser o único desafio do Paquetá aqui. Sem sombra de dúvida. É um jogador de muita qualidade, mas está na meia temporada, que era lá na Europa. Retorna aqui para o Brasil, ele vai chegar no ápice. Ele está voando, com toda certeza. Então, diferente da galera que está começando a retomar a sua parte física, ele já está voando, ele está pronto. Né? Agora vamos entender como é que o Felipe Luiz vai lidar com esse jogador, né? Aonde vai utilizar, com quem, será de segundo volante, será na ponta, será como meia. Agora, que ele vai jogar, né? Porque é um jogador de muita qualidade. E o Flamengo tem muito jogador ali que ele pode ir revezando também. Então, assim, o Flamengo tem um elenco recheado. Então, pode sim fazer esse famoso controle de carga para que ele consiga atuar o ano inteiro sem lesão. E olha, a gente já vai mostrar a imagem do Paquetá chegando e ele falando com a Flá TV. Mas antes, a gente vai mostrar um vídeo que viralizou quando mostrou a reação do Paquetá com a notícia de que ele estaria, sim, de volta ao Flamengo. Rodou. E aí? Vamos hoje? Pica, estamos tentando arrumar voo, cara. Não, arruma o voo pra ir logo. Arrumou, porque ele veio de jatinho, tá, Tatá? Fretado. Foi você que pagou, Vini? Não, eu não tenho essas condições. O Tartá, que já foi jogador, provavelmente tem, eu não. Quem dera. Aquela ligação de vídeo ali é a de quem tá esperando há muito tempo, hein, Vini? Com certeza ele estava extremamente ansioso. E se a gente estava ansioso aqui acompanhando o noticiário... A gente é 007. É aquele cara lá do 007. Hein? Não é o agente? Você! Não, o DJ Careca, quando eu falo a gente... Anderson, não, o menino Sorriso, o menino novo lá. Não, que quando eu faz falo concurso. a gente, é o SBT apurando as informações. Ah, tá bom, menino. Você acha que é fácil? Você tava ansioso? Não. Tá bom. Você acha que é fácil apurar uma informação com Claro fuso horário não. totalmente diferente? Claro que não, Tendo menino. que acordar 3, 4 horas da manhã? Então estava... Você tava fazendo isso, Vini? Eu tava. Tinha que fazer, não tinha jeito, né? Tinha que acordar mais cedo por conta do fuso horário. Mas, de fato, o Paquetá estava muito ansioso, Fernandinha. Porque não tem como, era grande possibilidade de ele voltar ao Flamengo. Isso só é possível por conta da organização que o Flamengo atingiu nesse momento da história do clube. Então, eu acho que era o momento perfeito para ele voltar e ele sabe disso. Ele sabe disso. Porque seria quando?
A gente não sabe. Se ele fechasse com outro clube um contrato longo, será que um dia ele ia ter a oportunidade de voltar ao Flamengo? Eu acho que foi o momento certo e tem tudo para dar certo esse casamento. Agora sim, vamos escutar o Paquetá falando com a Flá TV, já agora aqui no Rio de Janeiro. Cadê? Cara, eu posso dizer que eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo e eu fico muito feliz por olhar todo o carinho que vocês sempre tiveram comigo. Acho que vocês se sentem identificados, porque eu me sinto um de vocês, né, dentro de campo, e o que eu posso prometer é, cara, isso não vai mudar, meu coração é rubro-negro e eu vou demonstrar isso dentro de campo. Muito obrigado. Ô, Tartá, a fala do jogador, aquela fala do eu precisava mesmo, dá pra perceber, depois de tudo que ele passou nos últimos 2 anos, nessa questão da investigação e tudo mais, na relação de casa de aposta, todo mundo sabe que ele foi julgado por conta disso, e obviamente é bom lembrar que vocês são seres humanos, né? Vocês não são máquinas. E que se vocês têm um problema, ou com a mulher, ou com o filho, com a família, ou pessoal, ou você sendo investigado, imagina botando a carreira dele em xeque. Imagina a cabeça dele. Ele não teve boas atuações nesse período, por exemplo, na seleção brasileira. Então, ele realmente estava precisando do Flamengo e a gente está falando do lado humano, a gente nem está falando do atleta, Tartá. Ele está realmente voltando para casa, né? Você quando tem um problema, você quando não está se sentindo bem, realmente em casa é o seu lugar de acolhimento. E ele está aí, nos braços da nação, então ele vai ser muito bem recebido, ele vai estar feliz, e ele estando feliz, com a qualidade que tem, um ótimo jogador que ele é, com toda certeza esse casamento tem de tudo aí para dar super certo. Falar em casamento, o teu casamento lá com aquele menino lá, o Zubeldia, tá bom, né? Estou zubeldiado. Tu tá, é? Pode se preocupar mesmo, Fernandinho. Tá o quê? Zubeldiado. Tá? Ô, Cris, você também tá? Hein, Cris? Em pleno amor. Em pleno Tá amor. em off. Gente, eu tava vendo o jogo ontem, eu tava preocupada, hein? E ele é enérgico, né? É? Teve agora o retorno, a galera pedindo para que ele ficasse, né, bem calminho, porque o coração passou por uma cirurgia. Por isso. Não, mas ele se entrega, é um cara que realmente chegou aí o comando do Fluminense, pegou essa meia temporada e terminou, né, a competição em 5º lugar. O Cris, ele fez o quê, Cris? Tomou o Forte Viron. Tomou o Forte Viron, o Zubeldia. Olha aqui. Tá explicado. Ô, Tata, eu já vou mostrar esse Fluminense aí. Mas antes, tava falando de Paquetá, a gente vai mostrar aqui o que aconteceu, Vene. Hã? Ô, Tata, eu não sei que eu dormi cedo, que a minha médica disse, melhor dormir cedo. Aí eu vi o Fluminense e dormi. Eu não tenho negócio de futebol, eu nem gosto muito. Aí eu dormi. Não vi os últimos jogos. E nem usou o secador, nem nada. Nada, eu não tô podendo mexer o braço. Ah, entendi. Perdeu? Perdeu. Perdeu. Gente! E de maneira justa. E não venha culpar a arbitragem pela derrota do Flamengo. Isso aí não é justo. Foi pênalti ou não foi? Eu quero saber. O Vene vai falar, o Tartá vai falar. Eu quero a sua opinião também. Manda lá no nosso Twitter. #SBT Esportivo. Foi ou não foi pênalti? Mas o Flamengo perdeu de virada para o São Paulo esse jogo no Morumbi, tá? Na estreia do Campeonato Brasileiro foi 2-1 o jogo e o povo, aí a torcida do Flamengo, alguma parte reclamou que foi pênalti ali no final no Arrascaeta. Eu quero saber se foi ou não, mas antes eu quero o resumo desse jogo. Rodolfo. Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, Everton Cebolinha deu um belo passe para Carrascal, que saiu livre de frente para o goleiro Rafael, mas pegou mal na bola e chutou para fora. Logo em seguida, foi a vez do São Paulo chegar. Luciano recebeu dentro da área, cortou para dentro e chutou. A bola desviou no zagueiro do Flamengo, enganou o goleiro Rossi, mas passou raspando a trave para fora. O Flamengo insistia. Plata adiantou, mas Sabino chegou no carrinho. Everton Araújo chutou de longe, mas a bola foi para fora. No São Paulo, o Bobadilla tentou, mas a bola parou nas mãos de Rossi. Já no segundo tempo, aos 8 minutos, Pedro recebeu na área e de peito tocou para Plata abrir o placar. 1-0, Plata. Aos 16, foi a vez do São Paulo mandar para a rede.
Após cruzamento da esquerda, Léo Pereira subiu para cortar, não achou nada e Luciano, entre ele e Alexandro, acertou o tempo de bola certo e deu uma cabeçada, deslocando Rossi, deixando tudo igual. Ainda na segunda parte, aos 25, o São Paulo aproveitou mais uma falha da zaga rubro-negra para virar o jogo. Eric Pulgar rebateu mal e acabou ajeitando para Danielzinho, que chutou cruzado para fechar o placar. Final São Paulo 2, Flamengo 1. Nós somos uma equipe altamente qualificada, jogadores com muita qualidade, muito nível e que costumam errar pouco, né? Aconteceram erros nos últimos jogos que acabaram em gols. Isso nós temos que tentar evitar e corrigir, treinar e voltar ao caminho das vitórias, né? Porque é um grupo, um elenco que está acostumado a ganhar e agora vamos ter que levantar rápido a cabeça para poder recuperar a confiança e jogar bem essa final. O próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro é o Internacional. Mas antes, o rubro-negro entra em campo neste domingo para a grande decisão da Supercopa Rei contra o Corinthians. A primeira coisa, começou o Campeonato Brasileiro. Pô, já a gente vai mostrar o Fluminense também, o Vasco joga hoje, o Botafogo joga hoje. A primeira coisa que eu falo com vocês que estão todo dia almoçando aqui com a gente, do outro lado sempre tem um adversário. A gente não joga sozinho, tá? Então, o São Paulo teve o mérito dele, a gente já vai destacar aqui as qualidades, mas também um retrospecto. Eu falei aqui, o retrospecto do Flamengo contra o São Paulo não é muito legal, que nem eu com o Cruzeiro. Eu encontro o Cruzeiro hoje. Sei lá, 16 anos que eu não ganho do Cruzeiro, entendeu? A vida é assim, e o futebol tem... Desde 2016, na verdade, o Igor ficou bravo. Mas é 10 anos, coisa pampa. Ô, Vene Casagrande, o começo do jogo foi até interessante pro Flamengo, mas depois o São Paulo parece que ganhou um gás, estava jogando no Morumbi também. Destaque do Flamengo para você, e por que você acha que o Flamengo perdeu? Fernandinha, foi o mesmo roteiro, por exemplo, contra o Fluminense. O Flamengo começando muito bem, numa intensidade muito grande, e depois caiu um pouco de produção. E nem começou com a cavalaria aí toda, né? Mas assim, era um time extremamente interessante. Cebolinha vivendo um grande momento. Inclusive, eu fico aqui o questionamento, por que o Felipe Luiz tirou o Cebolinha, que era um dos melhores em campo. Mas enfim, o Flamengo começou muito bem. Uns 20 minutos ali, avassaladores, teve boas oportunidades, mas depois caiu de produção, não só por conta do Flamengo, mas também mérito do São Paulo. O Crespo armou a equipe muito bem montada para encarar o Flamengo, botou uma linha de 5 interessante, deixou o Lucas Moura, por exemplo, no banco de reservas, algo que ninguém imaginava. Então tem mérito também do adversário. E o adversário fez uma grande partida. Eu não esperava o São Paulo que estava sendo no Campeonato Paulista. Quem esperava se iludiu, porque obviamente seria um outro São Paulo, uma postura totalmente diferente. Campeonato Brasileiro, isso conta, isso faz a diferença. Destaque positivo, já que você me perguntou, Fernandinho. Gostei da partida do Everton Araújo. Para mim é um jogador que cresceu muito de produção, mas também tenho que trazer destaque negativo. Por exemplo, Arrascaeta e Jorginho fizeram as suas estreias na temporada. Não foram bem. Entraram no decorrer do jogo, Entraram no decorrer do jogo e não foram bem. Nitidamente eles estão ainda muito abaixo dos demais jogadores, mas, gente, é totalmente compreensível. O Flamengo se reapresentou das férias no dia 12, estamos no dia 29. Em 7 dias o Flamengo fez 3 jogos, sendo 2 clássicos e um jogo extremamente difícil contra o São Paulo, que foi ontem dentro do Morumbi. Então é totalmente compreensível, o time ainda está em busca do seu ritmo ideal. O que não é compreensível é um pouco de salto alto de alguns jogadores. Vou dar um exemplo, o Carrascal ele teve uma grande oportunidade de botar a bola na rede. Ele saiu cara a cara com o goleiro Rafael e ele poderia fazer o simples, era só driblar. Tartá já foi atacante, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo. Era só driblar o Rafael e botar a bola na rede, mas quis fazer um gol bonito. O segundo gol do São Paulo, para mim, também foi salto alto do Pulgar, que poderia ter tirado a bola ali de uma maneira mais simples, mas quis fazer bonito também. O Rossi também precisa abrir o olho, porque novamente ele pecou com a bola nos pés, um pouco de salto alto. Então, é começo de temporada, eu não vou ficar aqui pegando no pé dos jogadores, mas serve de alerta, porque daqui para frente não dá mais para bobear como o Flamengo bobeou contra o Fluminense e também agora contra o São Paulo. E o São Paulo, ele depois ali, ele deu umas mexidas, nem mexeu, né? Ele nem fez substituições, mas eu digo até de postura. O Luciano sempre um jogador com muita vontade, né? De jogar, de marcar. E o São Paulo, eu acho que ele revitalizou ali no decorrer da partida, sobretudo no segundo tempo. E aí é quando ele busca e consegue o placar, o Tartá.
acho que foi o espírito, né? O São Paulo conseguiu colocar um espírito, colocar o ímpeto, porque o São Paulo não vive o momento, né? É muito legal, tá tendo muitas trocas. Hoje tem o Rafinha, que tem história também do Flamengo, como diretor de futebol, um cara que já foi jogador e com toda certeza teve um papo com essa galera que ele precisa também desse tipo de resultado para conseguir realmente arrumar a casa. E o Flamengo, com toda a sua qualidade, saiu na frente, mas aí realmente o Luciano, que é um jogador super decisivo, conseguiu aí fazer os gols. E o segundo gol realmente foi o Flamengo que acabou dando, né? O Pulgar vai tirar aquela bola, tira mal no pé do jogador do São Paulo, que acaba marcando o seu gol. Ô, Fernandinha, posso dar uma informação e também um comentário? Durante o programa de ontem, eu trouxe aqui uma informação que o Flamengo estava se reunindo com o São Paulo para tratar da negociação do Marcos Antônio, que pertence ao São Paulo, que a diretoria do Flamengo estava lá. E eu acho que a partida de ontem mostrou para aqueles que ainda têm dúvida do porquê que o Flamengo está buscando tanto esse jogador. Porque o Marcos Antônio jogou muita bola no meio de campo do Fluminense, do São Paulo. Muita bola. Então, para aqueles que ainda estão na dúvida por que o Flamengo busca tanto esse jogador, porque é um jogador de muita qualidade que eu tenho certeza que ia agregar demais à equipe do Flamengo. Se ele joga esse tanto de bola no São Paulo, que vive uma oscilação desde a temporada passada, e ele foi o principal jogador do São Paulo no ano passado, imagina nesse meio de campo do Flamengo que é muito mais arrumado e muito mais qualificado. Então, elogiando a atuação do jogador e trazendo a informação também. Bom jogador ele, né, o Tartar? Muito bom jogador, fez uma partidaça. Não é à toa aí que está no radar do Flamengo. O Flamengo é tão agressivo, né, nesse tipo de contratação, porque eles têm tantos e tantos atletas de qualidade que eu acho que a estratégia deles, além de se fortalecer, é enfraquecer os outros. Faz sentido. Né? Isso também é estratégia. É verdade. Coloca aqui, por favor, se vocês puderem, o passe de peito do Pedro. O Tartar, olha, sabe, é de quem sabe tratar a menina, né? Ele cuida, ele leva pra jantar, né? Ele é um lorde com a bola. Não é? Ele é um lorde. Ele é. É um lorde, é uma coisa. Quando ele deu o passe, eu fiz, ai. Eu fiz assim em casa. Eu não tava vendo, Eu fiz né? eita. Falei, eu vi eita. depois, nos melhores momentos. Olha só, Tartar, fala pra mim, que é isso, Tartar? Isso é de quem sabe trabalhar de frente pro crime, né? O Pedro tá com o futebol em dia, né? Não, a bola dele foi tão boa, Tartar, que ele conseguiu fazer o Plata fazer gol, porque é um atacante que tem dificuldade de fazer gol. Não, é sério. É um atacante que tem dificuldade. Mas ali não tinha como, né? Ali é igual dar comida pra neném. Ali não tinha já como. tá tudo batidinho. O Pedro tem essa capacidade, né? Além de concluir muito bem, ele sabe reter a bola no momento certo. Ele, quando está de costa, eu acho ele até ainda mais perigoso do que quando ele está de frente para a jogada, porque ele sempre tenta uma jogada improvável, né? Então é um jogador que realmente tem muito repertório. Você jogou com um assim, de verdade. Mal comparando, o Fred era assim. Mal comparando, não, super comparando. O Fred foi Não. super atacante e outra. O Pedro é a escola dele, porque eles jogaram juntos. E o Pedro começa no Fluminense, né? Se a gente for parar pra pensar, até no futebol brasileiro hoje, menos ainda. Naquela época ainda você tinha um pouco mais. Porque essa função do 9 mais paradão, ela era mais comum. Hoje a gente já tá vendo que eles já estão mais envelhecidos, eles são 30 a mais, né? Tanto que o Flamengo busca um 9 com características diferentes às do Pedro. Exato. Com mais mobilidade. Exato, porque o Pedro, ele é a última leva, né? Mas ele já é uma misturinha do 9 com os jovens atacantes. E ele é dessa escola do Fred. Poucos atacantes, camisa 9, que hoje recebem a bola de costas pro gol, giram e finalizam. Pode parecer uma coisa muito simples pra gente que tá falando, mas eu quero que você me lembre quando que você vê uma jogada dessa ultimamente no futebol. São poucos mesmo atletas. Poucos. Né? O Fred fazia isso, o Adriano fazia isso Adriano, de olho fechado. Essa galera. O Fred fazia isso de olho fechado. Os mais novos temos o Pedro, tivemos o Igor. Igor Jesus. O Igor Jesus também tinha essa capacidade de reter, de segurar, de colocar um companheiro, recentemente de finalizar bem. Verratti também. É porque não é nem você olhar a jogada e definir ela. É você girar e bater. É difícil. Teve um lance no primeiro tempo que foi muito parecido com esse aí. Só que foi bem longe, foi ali na intermediária do Flamengo.
que o Pedro ele dá uma peitada pro Plata, inclusive. Aí o Plata sai correndo assim no meio de campo, que eu falo assim, a diferença de você ter um jogador que sabe jogar de costas. Muita diferença, porque é o recurso, né? Ou ele vai achar alguém, né? E vai municiar alguém. Ou ele vai fazer o gol. Ou ele vai girar e vai bater. Eu quero ver quantos gols nesse Brasileirão vão ter de um centroavante ou qualquer jogador de costas pro gol, que ele gire, bata e faça o gol. Futebol tá mudando, Vamos Fernanda. contar, tá mudando, mas eu sou old school, Tatá, eu sou old school. Vamos fazer o seguinte, o lance mais polêmico ocorreu no último lance da partida. O Plata foi aqui, nesse momento, o Arrascaeta foi finalizar. Arrascaeta. O Arrascaeta. Foi no finalzinho. O Arrascaeta foi finalizar e o jogador do São Paulo, o Franco, ele fez uma carga com a mão. Nessa câmera não dá pra ver muito bem. Na minha opinião, a Arrascaeta, na verdade, escorrega depois de finalizar, né? Depois de dar fazer a força na bola. Eu não achei pênalti. Vene Casagrande, foi pênalti pra você ou não foi? Eu não achei pênalti também. Acho que, claro, se a gente visse um árbitro dando esse pênalti, não seria nenhum absurdo no futebol brasileiro, mas eu dando a minha opinião aqui, acho que não foi nada. Acho que o torcedor que bota a culpa na arbitragem por conta da derrota do Flamengo está querendo esconder um problema que foi do próprio Flamengo. Está querendo jogar o problema para debaixo do tapete. E o problema não foi a arbitragem. O Flamengo perdeu por méritos do São Paulo e por demérito do Flamengo. Resumindo, para mim não foi pênalti. A grande polêmica mesmo não é só o pênalti, é que esse foi o último lance mesmo, né? O jogo deu 6 minutos de acréscimo. O Flamengo reclamou muito que o São Paulo ficou naquele rancinho que estava à frente no placar, segurando o jogo, que é natural, mas é chato, né? Pra quem tá perdendo, isso irrita. E aí ele deu mais 6 minutos e no último segundo que o Arrascaeta foi finalizar, aconteceu esse lance. Pra você, Tartá, foi pênalti? Quando se tem um toque na área, né, o certo seria sempre ser pênalti. E agora, com a história do VAR, acho que o torcedor ficou muito chateado aí por conta que não teve a tal revisão. Ai, não teve mesmo. Não teve revisão. Isso é verdade. E agora, assim, essa questão é difícil, né? Porque, às vezes, um lance igual, em outra situação, tem árbitro que marca e tem outro que não. Essa incoerência da arbitragem que é o grande problema. É o critério, a falta de critério. Falta de critério. E às vezes não é nem entre um e outro, não, é entre eles mesmos. Porque às vezes você vê um árbitro marcando esse jogo, ele marca, não marcou, e no próximo ele vai lá e marca. É a falta de critério entre eles. Agora, ô Fernandinha, eu achei a expulsão do Jorginho exagerada. A gente vai falar dela agora. Achei muito exagerada. Porque no final, o juiz apita e aí os jogadores do Flamengo vão em cima do árbitro. O Arrascaeta estava bem exaltado, eu nunca vi até o Arrascaeta daquele jeito. Achei estranho também. também. E o Jorginho, ele chega de uma forma pontual ali, bem nervoso, e ele fala alguma coisa e sai. E aí ele toma um cartão vermelho. O jogo já tinha acabado. O Arrascaeta não, mas ele tomou o vermelho. Você achou que não... É porque a gente não sabe o que ele falou também, Então, né? eu tô partindo do princípio que até agora não teve nenhuma leitura labial mostrando, por exemplo, um xingamento do Jorginho, chamando o árbitro, entre aspas, de ladrão, como a gente vê bastante nos jogos. Eu tô partindo do princípio que o Jorginho não falou nada demais, apenas questionou o lance. Falou, como assim, você não marcou? Eu achei extremamente exagerada a expulsão do Jorginho. Eu não expulsaria o Jorginho, pelo menos até o momento, caso me mostre uma leitura labial mostrando algo que o Jorginho tenha dito ali de muito grave. Também tem que ver o que o árbitro vai botar na súmula também. Porque realmente os jogadores do Flamengo foram pra cima dele e o Arrascaeta, pra mim, visualmente, parecia ser o mais exaltado. O Jorginho também depois chega exaltado, mas só o Jorginho é expulso. Ele deve ter falado alguma coisa ali, negócio de mãe, negócio de coisa, né? Eu não sei. Eu não sei. Com toda porque certeza. O homem foi lá e puxou o cartão vermelho e pei! Não foi, Tartá? Foi exatamente assim. Você achou exagerado também? Não, a gente não sabe, né, o que de fato foi dito ao árbitro. E ali o jogador de futebol acaba realmente estando de sangue quente, cabeça quente e pode soar ali alguma coisa. A arbitragem não gosta e ele é autoridade ali dentro de campo. E acabou expulsando o Jorginho. Aí, não. Até o momento, não. Porque aí na súmula ele obviamente... Por exemplo, se ele mandou o árbitro tomar caju, ok a expulsão. Entendeu? Ok, porque eu já vi vários jogadores sendo expulsos assim, num tempo normal, mesmo sendo ali durante o jogo, e eu achei ok a expulsão. A gente estava conversando no camarim isso hoje, né? Negócio de palavrão. Também não é pra tanto. Quem é que joga futebol e não fala um palavrão, uma coisa? Temos palavras. Não, mas aí eu preciso, né? mas aí eu preciso ser justo. Se eu anteriormente já achei ok a expulsão por conta disso, aí eu também teria que achar ok a expulsão do Jorginho por conta disso, entendeu? É polêmico.
Antes de mostrar o Fluminense do Tartar, avassalador, vamos mostrar a camisa do Paquetá que o Flamengo já publicou. Tá aí o número 20, essa será a camisa do Paquetá. Para quem não tá vendo, a camisa rubro-negra com o número 20 nas costas, o L ponto, que é aí a abreviação do Lucas, e Paquetá vai ser o nome da camisa do Paquetá. Muito bem. Tá aí o Flamengo já. Eu fico imaginando o Vinícius Júnior. Ah, eu acho que eu volto também. Alô, vizinha. Sabe o que isso me lembra? Você vai lembrar dessa, quando seu amigo, melhor amigo da escola, se mudava de escola. Aí você falava assim, eu quero ir para aquela escola. Vene Casagrande. O negócio é quando volta pra escola. Esse é o negócio. Vem, Vinícius Júnior, vem. O Flamengo concretizou a vinda de Lucas Paquetá nesta última quarta-feira. O meio-atacante já pode atuar na Supercopa do Brasil contra o Corinthians, no próximo domingo, em Brasília. Ao todo, o rubro-negro carioca vai pagar 42 milhões de euros, 260,5 milhões de reais, para tirá-lo do West Ham. No entanto, o clube da Gávea pode não parar por aí. De acordo com a apuração do Bolavik Brasil, a aquisição de um atacante ainda nesta janela é possível. Com isso, o atacante Marcos Leonardo passou a ser discutido porque os jornais da Arábia Saudita informam que o Al Hilal colocou o brasileiro na lista de negociáveis e aguarda propostas pelo goleador. Sem Caio Jorge, que não deixará o Cruzeiro, Marcos Leonardo tornou a ser pauta porque o mais querido foi avisado que existe negócio com os árabes caso o interesse realmente exista. Como já falamos anteriormente, o rubro-negro tem 35 milhões de euros, 217 milhões de reais, guardados para contratar um atleta de frente. Se o clube já assustou o mercado com Paquetá, pode mostrar ainda mais força trazendo um outro nome de peso. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante Marcos Leonardo seria um excelente reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão.